No dia de hoje, a Berachain liberou alguns volts de pré-depósito que a gente consegue depositar, os usuários conseguem depositar e conseguem já farmar alguns pontos da Berachain antes da mainnet ser lançada. A gente ainda não tem nenhuma data oficial da mainnet da Berachain. O que a gente espera é que seja ainda nesse fim de ano, mas hoje já é dia 25, e se não for esse fim de ano, provavelmente no início do ano que vem. E tudo prova que a mainnet está muito perto de ser lançada, principalmente por causa desse pré-depósito que foi lançado no dia de hoje. Então nesse vídeo a gente vai entender o que é esse pré-depósito, como depositar, como que ele funciona, se vale a pena, e vamos entender as diferenças dos 2 volts, das 2 volts que estão abertas para a gente depositar. Então aqui eu estou no post oficial da Berachain falando sobre essas volts, e aqui vocês já viram que tem a Lombard e tem a Stakestone. Então são as 2 volts que estão disponíveis e a gente vai ver as 2 diferenças entre elas. No fim do vídeo, mais para frente também, a gente vai ver o post de um dos founders da Berachain, onde ele responde algumas perguntas interessantes da gente ver também. Aqui tem esse post da Concrete, que foi feito a parceria com Concrete, Lombard, para prover esse volt de pré-depósito. E esses volts aqui, eles usam o Boico. Para quem não sabe, Boico nada mais é que uma plataforma que ajuda os apps na Berachain a arrecadar liquidez antes do lançamento, que é basicamente o que a gente está fazendo. E a Boico aqui ela é uma coisa boa, porque ela tem muito mais transparência de onde que essa liquidez está vindo e de onde que ela está indo também. Então isso é uma coisa boa e eles estão usando a Boico. Lembrando que a Boico ainda não foi lançada, porque ela vai ser lançada um pouco antes ou junto com a mainnet da Berachain. Então a gente vai fazer esse pré-depósito na Lombard e na Stakestone, e aí quando a mainnet da Berachain for lançada, eles vão depositar essa nossa liquidez que a gente depositou nas volts nos apps, e a gente já vai ver quais apps que são esses. Então aqui eu estou na Stakestone e depois tem a Lombard também. Vamos começar falando sobre a Stakestone, porque essas 2 volts elas têm algumas diferenças entre elas. Por exemplo, aqui no Stakestone, eu tenho esse post do blog deles também, que eu posso deixar tudo aí na descrição para vocês darem uma lida com mais calma depois. Mas na Stakestone, o que a gente consegue depositar aqui? ETH, WETH ou Stone. A gente consegue depositar esses 3 ativos. Na hora do depósito, a gente vai mintar o Bera Stone. E esse Bera Stone, a gente vai poder usar ele em alguns outros protocolos de DeFi, como por exemplo, dar além dele, emprestar ele e pegar, por exemplo, ETH emprestado. A gente vai poder fazer isso, só que agora ainda não, porque ainda não está integrado com essas plataformas. Por exemplo, na própria Morpho, que comentou aqui, a gente vai poder fazer esse lend de Bera Stone na Morpho quando tiver feita essa integração. Outra coisa da Stakestone é que a nossa liquidez ela vai ficar alocada. Só que aqui na Stakestone a gente não sabe até que dia que ela vai ficar alocada. Então, na Lombard sim, e a gente já vai falar depois até que dia que vai ser. Então, na Stakestone a gente não tem o dia certo ainda para a gente conseguir fazer esse saque. Outra coisa aqui é que eles mostram quantos pontos que a gente ganha. Então, a gente ganha um Bera Wave, um ponto de Bera Wave por cada um Bera Stone por hora que passa. E a gente ganha 25 Bera Waves a cada um Bera SBTC por cada hora que passa também. E aqui depois na frente eles falam sobre DeFi, sobre referral aqui, mas como eu falei sobre DeFi é mais para frente porque ainda não está integrado com nenhuma outra plataforma, como por exemplo eu tinha falado a Morpho. Então a gente tem que esperar para usar esse Bera Stone ou Bera SBTC quando eles tiverem essa integração com as outras plataformas de DeFi. Então sobre a Stakestone é isso. Deposita ETH, WETH ou Stone e recebe Bera SBTC ou Bera Stone, que pode ser usado no DeFi quando ele for integrado. E o tempo de lock não foi avisado ainda quando que a gente vai poder fazer o saque. Sobre a Stakestone é isso. Agora sobre a Lombard, que tem diferenças, porque na Lombard a gente consegue depositar LBTC ou então WBTC. São esses 2 ativos que a gente consegue depositar. Os depósitos aqui na Lombard, eles vão ficar alocados até o dia 14 de abril. Então, se tu planeja depositar aqui na Lombard, tu tem que colocar alguma liquidez que tu não vai precisar usar até abril, até o dia 14 de abril, porque é até esse dia que a nossa liquidez vai ficar alocada. Isso significa que a mainnet da Berachain vai ser lançada só em abril? Não, mas isso significa que
a liquidez que a gente deposita aqui nessa Vault da Lombard, ela vai ficar alocada até o dia 14 de abril, que é quando a gente vai poder fazer esse saque aqui da Lombard. Então, como eu falei, só deposita aqui na Lombard a liquidez que tu não vai precisar usar, porque tem muito tempo até dia 14 de abril ainda. Então, essa é a principal diferença. E outra coisa aqui na Lombard, a gente vai conseguir farmar 6 airdrops. Aqui eu tô no site da Lombard, da Vault da Lombard, e aqui dá para ver os airdrops que a gente consegue farmar. Bella Chain, Lombard com um multiplicador de 4x, Babylon, Dolomite, Kodiak e Concrete, também com um multiplicador de 4x. Essa Kodiak, por exemplo, aqui, ela é o aplicativo da Bella Chain, onde, depositando aqui na Lombard, na Vault da Lombard, eles vão depositar aqui dentro da Kodiak. Então a gente vai farmar os pontos da Kodiak também, quando for lançado, porque a gente depositou aqui na Lombard. Então essas são as duas principais diferenças entre a Stakestone e a Lombard. E como eu falei, cada uma delas tem uma vantagem e uma desvantagem. A Lombard, ela tem até o dia 14 de abril de lock, o que é bastante tempo, mas ela farma 6 airdrops, como a gente viu aqui. A Stakestone, ela também tem lock, mas ainda não foi falado até que dia que vai ser liberado esse lock. Eu cheguei a pedir lá no Discord da Bella Chain também, e o mod falou que não tem dia para liberar os saques aqui da Stakestone. Mas, em troca, a gente recebe o Bella Stone ou o Bella SBTC, que a gente pode usar para emprestar e pegar emprestado também. Então, tem a vantagem e desvantagem de cada um. Agora, sobre algumas coisas que um dos co-founders aqui da Bella Chain falou, de novo, o que é Boico? Eu já expliquei para vocês o que é uma plataforma que ajuda os aplicativos na Bella Chain a arrecadar liquidez antes de lançarem. Aqui eles falam o que são esses pré-launch votes aqui, que a gente explicou aqui, porque a gente consegue fazer esse depósito e a gente consegue ganhar pontos antes da mainnet da Bella Chain ser lançada. Então isso é uma vantagem que quem deposita aqui nessas votes de pré-depósito vai ter. Aqui são os aplicativos da Bella Chain que a Stakestone e a Lombard vai depositar, que é a Kodiak e a Dolomite também. Por que a gente deveria depositar nessas votes? E aqui ele fala que a gente consegue começar a ganhar as recompensas antes do lançamento da Boico, inclusive com a chance de ganhar esses pontos do Concrete aqui também. Aqui, nessa pergunta 5, eles falam que os pontos são proporcionais à liquidez depositada, isso aí é comum. Depois aqui na 6, ele fala que sim, que vai ter airdrop de testnet, já que essa é uma alocação diferente da alocação da testnet, essas alocações que estão indo para recompensas aqui nos pré-votes aqui. Sobre se a mainnet vai lançar só em abril, eu já falei aqui que não, mas essa campanha aqui da Lombard, por exemplo, a gente só vai ter o saque em abril disponível. Sobre alguns outros protocolos que a Boico vai poder depositar, além da Kodiak e da Dolomite, e eles falam aqui de uma outra lista vai ser publicada nos próximos 10 dias, então a gente tem que esperar. A diferença deles da Scroll e Blast, mas isso aqui também não interessa muito para nós. Então, resumindo tudo, a Bella Chain lançou os pré-depósitos em parceria com a Concrete e com a Stakestone. Para depositar na Stakestone, a gente precisa ETH, WETH ou Stone, e em troca a gente pega o Bella Stone, que a gente vai poder usar para emprestar na Morpho, por exemplo, e usar em outros protocolos de DeFi. Depositando na Stakestone, nossa liquidez fica travada, mas ainda não tem a data para tirar, para a gente conseguir fazer o saque. Na Lombard, a gente deposita ou LBTC ou WBTC pela mainnet da Ethereum. A nossa liquidez ela fica travada até o dia 14 de abril. A gente não consegue fazer o saque, mas a gente farma 6 airdrops depositando pela Lombard, que é Bella Chain, Lombard, Babylon, Concrete, Kodiak e Dolomite também. Então aqui, o que vocês vão ter que fazer é escolher uma das duas, se vocês querem depositar ou não, e daí escolhe uma das duas, o que vocês acham melhor, o que vocês acham que tem mais coisa a favor ou menos coisa contra, e aí escolhe uma das duas para depositar.